Boa tarde a todos. Eu sou a Yara, acadêmica do 8º período de Medicina da UENG, e vou apresentar o trabalho Covid-19 e transmissão vertical, uma revisão integrativa. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a Carolina e a Natália, acadêmicas de Medicina da UENG também, sob orientação da professora Camila. SARS-CoV-2 é um novo coronavírus responsável pela Covid-19, uma doença infecciosa, a princípio respiratória, que foi descoberta no final de 2019 e declarada em março de 2020 como uma pandemia global pela Organização Mundial de Saúde. Os estudos têm mostrado que, além dos sintomas respiratórios agudos comuns, como febre, tosse, dispneia, os pacientes com Covid têm manifestado sinais e sintomas extrapulmonares. E isso se justifica porque acredita-se que o SARS-CoV-2 utilize a enzima conversora de angiotensina 2 para obter acesso às células do organismo. E esse receptor, ele é altamente expresso em vários órgãos, como coração, pulmões, rins, no trato gastrointestinal, inclusive na placenta. Quando o SARS-CoV-2 invade o organismo, há uma hiperativação das respostas imunológicas, desencadeando uma tempestade de citocinas e um aumento das respostas inflamatórias nesses diversos órgãos, o que leva às manifestações extrapulmonares. Essas manifestações, elas se apresentam de modo muito heterogêneo nos indivíduos infectados. Entretanto, sabe-se que os indivíduos imunocomprometidos ou aqueles que possuem comorbidades apresentam um risco maior de desenvolver a forma grave da doença. E dessa mesma forma, as alterações anatômicas, fisiológicas, imunológicas que ocorrem durante a gestação podem afetar a patogênese ou exacerbar a apresentação clínica da Covid-19 nas gestantes. Entretanto, o impacto da infecção materna para o feto durante a gravidez, a possibilidade de transmissão vertical, seja pelo leite materno, seja pela placenta, as repercussões dos recém-nascidos a médio e a longo prazo ainda são muito incertas. Por isso, o objetivo desse estudo é elaborar uma revisão integrativa da literatura sobre o desfecho da Covid-19 durante a gestação em relação à transmissão vertical, com base nas informações de artigos científicos recentes e relevantes. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de 6 etapas. Primeiramente, foi definida uma pergunta norteadora. Qual o desfecho da Covid-19 na gestação em relação à transmissão vertical? Em seguida, foi feita uma busca na literatura, a partir da base de dados PubMed, e os descritores utilizados foram COVID, Pregnancy e Vertical Transmission. Os critérios de inclusão foram data de publicação, os artigos publicados nos anos de 2020 e 2021, artigos originais disponíveis na íntegra, ensaios clínicos randomizados e controlados e ensaios e estudos clínicos. A partir desses critérios, foram encontrados 18 artigos, e destes 18, foi selecionado o artigo de Mullins, por ser um estudo de maior amostragem e por trazer uma representatividade maior do que se sabe até então a respeito da transmissão vertical. Em seguida, foi feita uma coleta de dados, uma análise crítica dos estudos incluídos, a partir da prática baseada em evidências, uma discussão dos resultados e, por fim, a apresentação da revisão integrativa. O estudo de Mullins, ele foi desenvolvido a partir da colaboração de um estudo do Reino Unido, o PanCovid, e um estudo realizado pela Associação Americana de Pediatria nos Estados Unidos. Ambos esses estudos avaliaram 4.005 gestantes
com suspeita ou confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2. O método diagnóstico utilizado foi o RT-PCR, pela coleta de suave nasal, e os resultados foram: no estudo Pancovid, dos 635 nascidos vivos de mães positivas, 131 foram testados e destes, 13 testaram positivo para Covid-19. Já no estudo americano, dos 2.441 nascidos vivos de mães positivas, 2.134 foram testados e destes, 44 testaram positivo para Covid-19. Assim como nos demais estudos analisados, os dados demonstram uma baixa taxa de transmissão vertical pelo SARS-CoV-2. Dessa forma, podemos concluir que o ambiente inflamatório sob o qual o organismo é exposto na infecção pelo SARS-CoV-2 pode trazer prejuízos significativos no desenvolvimento da gestação. Por isso, é fundamental que as gestantes sejam vacinadas e que elas adotem medidas de proteção para diminuir o risco de infecção. Alguns estudos, como apresentado nessa revisão, demonstram a possibilidade de transmissão vertical, embora a taxa de transmissão seja muito baixa. Entretanto, pouco se sabe sobre o desfecho da Covid-19 na gestação em relação à transmissão vertical, e menos ainda sobre o seu impacto no desenvolvimento fetal e a longo prazo. Por isso, é fundamental que novos estudos sejam realizados a fim de se obter recomendações precisas sobre as condutas a serem tomadas nesses casos, para evitar prejuízos, tanto para a mãe quanto para a criança. Essas são as referências. Muito obrigada a todos pela atenção e obrigada à comissão organizadora do Congresso pela oportunidade.